A chuva caía como lâminas de gelo sobre as muralhas de pedra negra de Grimsvale, infiltrando-se pelas frestas das torres antigas e transformando o chão do grande salão em um tapete escorregadio de poças escuras. Lírien tropeçou na soleira da porta dupla, as correntes em seus pulsos tilintando como um sino fúnebre, enquanto os guardas a empurravam adiante com rudeza. Seu vestido rasgado, outrora branco como a neve das montanhas, agora grudava à pele como uma segunda camada de humilhação, molhado e frio contra os seios e as coxas. O ar cheirava a ferro úmido e fumaça de lareiras distantes, mas nada disso importava tanto quanto o peso dos olhares que a devoravam. No centro do salão, sobre um trono esculpido em ossos de ancestrais lobos, erguia-se o rei Vortigern, o alfa das sombras eternas. Seus olhos de um âmbar flamejante fixaram-se nela como garras invisíveis, e Lírien sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não só pelo frio, mas pela presença dele, uma força primal que fazia o ar vibrar, como se o próprio salão se curvasse à sua vontade. Ele era imenso, os ombros largos cobertos por um manto de peles escuras, o peito marcado por cicatrizes antigas que serpenteavam sob a camisa aberta, revelando a linha dura de músculos forjados em batalhas e transformações selvagens. Vortigern não se movia, apenas observava, e isso bastava para que o coração de Lírien martelasse contra as costelas, uma mistura de terror e algo mais profundo, mais perigoso, que ela se recusava a nomear. A Ômega rejeitada, anunciou o arauto, sua voz ecoando pelas colunas de granito cinzento, adornadas com runas que brilhavam fracamente na penumbra. Lírien de Eldmor, trazida das fronteiras como oferenda pelo clã dos ventos cinzentos. Os nobres do conselho, uma fileira de alfas e betas enfiados em vestes bordadas com fios de prata que simulavam presas e garras, murmuraram entre si. Grimsvale era um reino esculpido nas entranhas das montanhas nebulosas, onde clãs de lobisomens governavam vales escondidos e fortalezas cravadas na rocha, unidos por tratados de sangue antigos que exigiam tributos anuais para manter a paz entre as matilhas. Mas a paz era frágil como geada ao sol. Disputas por territórios e linhagens puras fervilhavam nas sombras. E Lírien, com sua marca de ômega, um estigma de fraqueza em um mundo que venerava a força, era o peão perfeito para aplacar a fúria do rei. Ela ergueu o queixo, ignorando o tremor em suas pernas, enquanto os guardas a forçavam a ajoelhar-se a poucos passos do trono. A proximidade dele era sufocante. Lírien podia sentir o calor que emanava de seu corpo, contrastando com o frio do salão, como se Vortigern carregasse o fogo de sua fera interior sob a pele. Seus pulsos latejavam onde as correntes roçavam, mas era o olhar dele que a prendia, descendo devagar por seu corpo encharcado, demorando-se nas curvas que o vestido traía, fazendo-a corar, apesar do ódio que borbulhava em seu peito. Por que ela? Rosnou um dos conselheiros, um homem magro com barba entremeada de fios prateados, inclinando-se para a frente em sua cadeira de carvalho entalhado. Uma ômega sem linhagem, rejeitada por seu próprio clã. Isso não honrará o pacto de sangue. Vortigern ergueu a mão, silenciando o salão com um gesto que ecoou como um trovão baixo. Seus lábios se curvaram em um sorriso predatório, revelando caninos ligeiramente alongados, e ele se inclinou para a frente, os músculos dos braços tensionando-se sob as mangas. Honrará se eu disser que honrará, respondeu, a voz grave e rouca, como o rosnado de um lobo ecoando em uma caverna profunda. Seus olhos não deixavam Lírien, e ela sentiu um formigamento na nuca, como se ele pudesse farejar o medo misturado ao pavor que ela tentava esconder. Ele desceu do trono com uma graça felina, cada passo fazendo o chão tremer levemente, e parou diante dela. Tão perto agora que Lírien precisava inclinar a cabeça para trás para encará-lo, sentindo o calor de seu corpo invadir o dela, o cheiro de terra úmida e almíscar selvagem preenchendo seus pulmões. Vortigern estendeu a mão, os dedos calejados roçando o queixo dela ao erguer seu rosto, e o toque foi como uma faísca, elétrico, queimando uma trilha de calor pela pele de Lírien, descendo pelo pescoço até o peito,
onde seu coração acelerou perigosamente. Ela quis recuar, mas as correntes a mantinham no lugar, e algo em seus olhos a impedia de desviar o olhar. Você foi rejeitada, murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela o visse, o hálito quente roçando sua orelha, enviando ondas de tremor por suas costas. Seus dedos traçaram a linha de sua mandíbula, firmes mas não brutais, e Lírien sentiu as pernas fraquejarem, o corpo traindo-a com um calor inesperado que se acumulava no ventre. Seu clã a descartou como lixo, mas eu vejo o que eles ignoraram. Uma ômega com fogo nas veias, mesmo acorrentada. Lírien engoliu em seco, a garganta seca apesar da umidade no ar. Eu não sou oferenda para seus jogos, majestade, rebateu, a voz trêmula mas desafiadora, os olhos flamejando com a raiva acumulada de anos de desprezo. Seu clã a havia expulsado após a morte de seu pai em uma caçada fracassada, culpando sua fraqueza pela maldição que assolava Eldmore, uma praga de sombras que devorava as matilhas rivais. Agora, ali, no coração de Grimsvale, ela era apenas mais uma vítima das alianças forjadas em sangue e promessas quebradas. Vortigern riu, um som baixo e gutural que reverberou em seu peito, e ele se aproximou mais, o corpo dele quase tocando o dela, a linha dura de seu torso roçando levemente contra seus ombros, enquanto ele se agachava ao seu nível. O contato foi breve, mas suficiente para fazer o ar prender em seus pulmões. Ela sentiu a rigidez de seus músculos, o calor que se infiltrava através das roupas úmidas, e um latejar incômodo surgiu entre suas coxas, traindo o medo com uma urgência que a envergonhava. Jogos? Ele inclinou a cabeça, os lábios a centímetros dos dela, o olhar penetrante como se pudesse desvendar todos os segredos que ela guardava. Não, Lírien. Eu quero algo real. Quero um filho seu. As palavras caíram como um raio, ecoando no salão silencioso. Os conselheiros ofegaram, e Lírien piscou, o mundo girando ao seu redor. Um filho? De uma ômega rejeitada? Seu corpo reagiu antes da mente, um tremor percorrendo-a inteira, misturando repulsa e um desejo proibido que ela nem sabia que carregava. Vortigern não recuou. Em vez disso, sua mão desceu para a nuca dela, os dedos enredando-se em seus cabelos molhados, puxando-a ligeiramente para mais perto, até que seus narizes quase se tocassem. O cheiro dele era inebriante, selvagem, e ela sentiu o corpo dele tensionar, os quadris alinhando-se perigosamente próximos aos dela, uma promessa silenciosa de poder e posse. Você. O quê? Sussurrou ela, a voz falhando, o calor em sua pele contrastando com o frio das correntes. Seus seios arfavam com a respiração acelerada, roçando contra o peito dele, e Vortigern emitiu um rosnado baixo, os olhos escurecendo com algo primal. Você ouviu, respondeu ele, a voz um murmúrio rouco contra sua pele, os lábios roçando o lóbulo de sua orelha, por um instante fugaz, enviando faíscas de prazer indesejado por sua espinha. Seu sangue carrega o que Grimsvale precisa, uma linhagem pura, não corrompida pelas intrigas dos clãs. Eu a protegerei, Lírien, mas você me dará um herdeiro, e em troca. Seus dedos apertaram levemente sua cintura, puxando-a contra si até que não houvesse espaço. O corpo rígido dele pressionando o dela, fazendo-a gemer baixinho apesar de si mesma. Você terá o que sempre desejou, pertencimento. O salão explodiu em protestos, mas Lírien mal ouvia. Seu mundo se resumia àquele toque, àquele calor que a consumia e ao terror delicioso de se render a um alfa que poderia destruí-la ou salvá-la. As montanhas de Grimsvale rugiam lá fora, com sua névoa eterna e vales escondidos, onde matilhas antigas tramavam nas sombras. Mas ali, acorrentada aos pés do rei, Lírien sentia o primeiro estalo de algo se quebrando dentro dela, a armadura de rejeição que a protegera por tanto tempo. O salão de Grimsvale ecoava com os rosnados e exclamações dos conselheiros, um coro de fúria que se misturava ao tamborilar incessante da chuva contra as vidraças altas. Lírien piscava, atordoada, o corpo ainda preso ao de Vortigern,
o calor dele se infiltrando como veneno doce em suas veias. Seus dedos na nuca dela apertavam com uma possessividade que a fazia ofegar, e ela sentia o peito dele subir e descer contra o dela, ritmado, como se ele também lutasse contra o instinto que os unia. O ar entre eles estava carregado, elétrico, e por um instante o mundo se resumiu àquele toque, a linha dura de sua mandíbula roçando sua testa, o latejar urgente que se espalhava por sua pele. "Isso é loucura!" berrou o conselheiro de barba prateada, batendo o punho na mesa de carvalho entalhado com presas de lobo. "Uma ômega sem sangue nobre? O pacto de sangue exige pureza, majestade. Seu herdeiro deve vir de linhagens antigas, não de uma rejeitada das fronteiras." Vortigern não se moveu imediatamente. Seus olhos âmbar permaneciam fixos em Lírien, ignorando o tumulto, como se o salão inteiro fosse mero ruído de fundo. Lentamente, ele soltou a nuca dela, mas sua mão desceu pela coluna vertebral, traçando uma linha de fogo através do vestido úmido, parando na curva de sua cintura. O gesto foi deliberado, possessivo, e Lírien sentiu as pernas tremerem, um calor incômodo se acumulando entre as coxas, traindo o pavor que ainda a consumia. Ela quis empurrá-lo, mas as correntes tilintaram, lembrando-a de sua fragilidade, e algo em seu toque, firme, mas não cruel, a manteve imóvel, o corpo respondendo com uma urgência que a envergonhava. "Silêncio!" ordenou ele finalmente, virando-se para o conselho com uma graça predatória. Sua voz ecoou como um trovão nas montanhas, fazendo os nobres recuarem em suas cadeiras. Vortigern se ergueu, puxando Lírien consigo de um só movimento fluido, o braço ao redor de sua cintura como uma âncora. Ela tropeçou contra ele, o seio roçando o peito largo, e um gemido baixo escapou de seus lábios, abafado pelo barulho. O cheiro dele, terra molhada, almíscar e algo selvagem, como o vento das florestas nebulosas, a envolveu, nublando sua mente. O pacto de sangue não é uma prisão de nomes velhos e intrigas podres. Grimsvale sangra por territórios disputados, por matilhas que se devoram nas sombras dos vales. Eu preciso de força verdadeira, não de títulos vazios. E ela? Seus dedos apertaram levemente a lateral do corpo dela, enviando um arrepio pela espinha de Lírien. "Carrega isso. Seu sangue desperta o meu, como as runas antigas previram." Os conselheiros murmuraram, trocando olhares nervosos. Grimsvale não era apenas um reino. Era um labirinto de fortalezas cravadas nas montanhas nebulosas, onde névoas eternas escondiam vales férteis e cavernas cheias de relíquias lupinas. As matilhas viviam em um equilíbrio precário, ligadas por juramentos de sangue que exigiam herdeiros para selar alianças, mas também maldições que puniam traições com transformações descontroladas, feras que perdiam a humanidade sob a lua cheia. Lírien conhecia fragmentos disso das histórias de Eldimor, mas ali, sentindo o corpo de Vortigern pressionado ao seu, o peso daquelas lendas se tornava real, palpável, como o calor que emanava dele. Ele a guiou para longe do trono, ignorando os protestos, os guardas se afastando como sombras. O braço ao redor dela era uma jaula de músculos, e a cada passo, seus quadris roçavam os dela, um lembrete constante da declaração que ainda ecoava em sua mente. Um filho. Seu ventre se contraiu involuntariamente, uma mistura de repulsa e um desejo proibido que a fazia corar. Como ele podia querer isso dela? Uma ômega rejeitada, marcada pela fraqueza que seu clã tanto desprezava, a incapacidade de se transformar, o corpo que tremia em vez de rugir. Mas nos olhos de Vortigern havia fome, não pena, e isso a aterrorizava mais que as correntes. Eles saíram do salão por um corredor estreito, ladeado por tapeçarias desbotadas que retratavam batalhas antigas, alfas em formas lupinas rasgando inimigos sob luas sangrentas. A chuva martelava do lado de fora e o ar ali era mais frio, úmido, carregado de mofo e segredos. Vortigern parou abruptamente em uma alcova escura, virando-a contra a parede de pedra gelada. As correntes chacoalharam, e ela arquejou quando o corpo dele a encurralou.
os braços ao lado de sua cabeça, criando uma prisão de calor e sombra. Seus rostos estavam próximos demais. Ela podia ver as cicatrizes finas em sua bochecha, sentir o hálito quente contra sua boca. "Por que eu?" sussurrou Lírien, a voz rouca, os olhos buscando os dele na penumbra. Seu coração batia descompassado, e ela odiava como o corpo dele respondia. A tensão em seus ombros, o modo como seus quadris se inclinavam ligeiramente para frente, pressionando contra os dela. Um tremor a percorreu, as coxas se apertando instintivamente, e ela mordeu o lábio para conter um suspiro. Vortigern inclinou a cabeça, os lábios roçando a têmpora dela, um toque fugaz que enviou faíscas por sua pele. "Porque você não é fraca, Lírien. Seu clã a rejeitou por medo do que você representa. Uma ômega que sobreviveu à praga das sombras, que carrega o eco de linhagens esquecidas. Eu sinto isso no seu sangue." Sua mão subiu, os dedos traçando o pescoço dela, parando na pulsação acelerada. O toque era elétrico, queimando, e ela sentiu o corpo dele endurecer contra o seu, uma rigidez que a fez ofegar, o calor se espalhando como fogo líquido. "E por que, quando eu te toco, minha fera acorda? Não para destruir, para reivindicar." Ela virou o rosto, os lábios quase colidindo com os dele, e por um segundo, o tempo parou. O desejo era uma corrente mais forte que as de ferro em seus pulsos. Ela queria recuar, mas o corpo se inclinava para a frente, os seios arfando contra o peito dele, sentindo cada músculo tenso. "Você me força a isso?" murmurou ela, a voz trêmula, misturando raiva e anseio. "Como se eu fosse uma ferramenta para sua coroa." Ele rosnou baixo, os dentes roçando o lóbulo de sua orelha, um som que vibrou através dela, fazendo suas pernas fraquejarem. "Não força, oferta. Eu te liberto dessas correntes, te dou um lugar ao meu lado. Mas sim, eu te quero, inteira." Seus dedos desceram para a cintura dela novamente, puxando-a mais perto, até que não houvesse espaço. Os quadris dele se moldando aos dela, uma pressão que a fez gemer baixinho, o corpo traindo-a com ondas de calor. A névoa lá fora uivava como lobos distantes. E Lírien sentiu o primeiro vislumbre de rendição, não a ele, mas aquela faísca dentro dela, o fogo que ele via e que ela sempre negou. Antes que pudesse responder, passos ecoaram no corredor. Um guarda surgiu ofegante. "Majestade, o conselho exige audiência, eles invocam o Tratado das Sombras." Vortigern praguejou baixinho, recuando o suficiente para que o ar frio se infiltrasse entre eles, mas seus olhos prometiam mais. Ele gesticulou para o guarda, que destravou as correntes de Lírien com mãos trêmulas. "Venha comigo", disse ele, estendendo a mão. Ela hesitou, o pulso ainda formigando onde ele tocara, mas pegou-a, sentindo o calor se espalhar novamente. Juntos, eles voltaram ao salão onde o destino de Grimsvale e o dela se entrelaçava em fios de sangue e desejo, nas montanhas que sussurravam segredos ancestrais sob a chuva incessante. O salão de Grimsvale fervilhava como uma matilha acuada, os conselheiros de pé em torno da mesa central, suas vestes de peles e prata ondulando com gestos furiosos. As runas nas colunas pulsavam com uma luz fraca, como veias de sangue antigo despertando sob a pressão da discórdia. Lírien sentia o braço de Vortigern ainda ao redor de sua cintura, uma âncora possessiva que a impedia de recuar, mesmo agora que as correntes haviam sido removidas. Seus pulsos latejavam, livres mas marcados por vergões vermelhos, e o calor residual do toque dele se espalhava pela pele, um lembrete insistente da alcova escura onde quase se rendera. O ar estava carregado de umidade e tensão, a chuva martelando as vidraças como punhos invisíveis. Vortigern a guiou de volta ao centro do salão, ignorando os olhares que a fuzilavam. Uma mistura de desprezo e curiosidade mórbida. Ele a posicionou ao seu lado, a mão deslizando para a base de sua espinha, os dedos pressionando levemente através do vestido úmido, enviando um arrepio que a fez morder o interior da bochecha. Seu corpo traidor reagia à proximidade, as coxas se apertando involuntariamente, enquanto o cheiro dele, selvagem, como musgo e fumaça,
A envolvia novamente. Como podia ser assim? Rejeitada por seu clã, arrastada como uma oferenda, e agora, ao lado do rei que exigia um herdeiro dela, sentindo um desejo que queimava como febre. O Tratado das Sombras, proclamou o conselheiro de barba prateada, batendo um pergaminho amarelado sobre a mesa. Seus olhos, estreitos como fendas de lobo, fixaram-se em Lírien. Majestade, o tratado exige que o herdeiro seja selado por um ritual de sangue puro, testemunhado pelas matilhas ancestrais. Uma ômega sem marca de transformação. Isso profanaria os vales. As névoas de Grimsvale engoliriam o reino se o equilíbrio for rompido. Vortigern soltou um rosnado baixo, o som vibrando através do peito dele e ecoando no de Lírien, que se encostou instintivamente mais perto, o ombro roçando o braço musculoso. Ele se adiantou, deixando-a para trás apenas o suficiente para que o frio do salão a atingisse como um tapa, mas sua presença ainda a aquecia, uma muralha de calor primal. O tratado não é uma gaiola para tradições mortas, rebateu ele, a voz grave cortando o ar como uma garra. Seus olhos âmbar varreram o conselho, desafiadores. Grimsvale definha porque clãs como o seu se apegam a linhagens podres, enquanto as sombras devoram nossas fronteiras. Eu senti o sangue dela na alcova das runas quando a trouxemos. Ele canta com o poder das montanhas antigas, não com as intrigas de Eldmur. Lírien piscou, o coração acelerando. Ela não entendia completamente. As histórias de sua infância falavam de rituais onde o sangue de ômegas era testado em altares escondidos nas cavernas para revelar afinidades perdidas. Mas ali, sob os olhares hostis, sentia-se exposta, o vestido colado à pele traçando curvas que atraíam sussurros maliciosos. Um dos nobres, uma mulher de cabelos negros trançados com ossos de presa, inclinou-se para a frente, os lábios curvados em desdém. Testado? Prove então. O ritual exige contato, majestade. Sangue misturado sob a lua crescente. Se ela for digna, as runas aceitarão. Caso contrário. Seu olhar desceu para Lírien, afiado como uma lâmina. Ela será devolvida aos ventos cinzentos e o pacto se romperá. O salão murmurou em aprovação, e Lírien sentiu um pânico subir pela garganta, misturado a algo mais sombrio. A memória do corpo de Vortigern pressionado ao seu, a rigidez que a fizera ofegar. Ele se virou para ela, os olhos escurecendo, e estendeu a mão novamente, os dedos calejados roçando os dela ao puxá-la para o centro da mesa ritualística, uma laje de obsidiana polida incrustada com veias de quartzo que brilhavam fracamente. O toque foi elétrico, enviando faíscas pelo braço dela, descendo até o ventre, onde um latejar urgente se instalou, fazendo-a corar violentamente. "Você teme isso?" murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse, inclinando-se até que seu hálito quente roçasse a curva de seu pescoço. Seus lábios quase tocaram a pele sensível, e Lírien tremeu, as pernas fraquejando enquanto o calor dele a envolvia, o peito largo roçando levemente suas costas. "Eu temo você", sussurrou ela de volta, a voz trêmula, mas os olhos flamejando com uma faísca de desafio. Seu corpo, porém, contava outra história. Os seios arfavam contra o vestido, roçando o braço dele, e ela sentia o quadril dele se alinhar ao seu, uma pressão sutil que a fez prender a respiração. Como podia desejar isso? Um ritual que a marcaria para sempre, unindo seu sangue ao dele em um pacto que ia além de palavras, um laço de carne e instinto, onde a fera dele poderia despertá-la ou destruí-la. Vortigern riu baixinho, um som gutural que reverberou em sua espinha, e ele a guiou até a laje, as mãos firmes em sua cintura, puxando-a para baixo ao seu lado. O conselho formou um círculo, murmurando invocações antigas, e um sacerdote surgiu das sombras, portando uma adaga de osso curvada. A lâmina reluziu à luz das tochas, e Lírien engoliu em seco, o pavor misturando-se ao anseio quando Vortigern pegou sua mão, entrelaçando os dedos aos dela. Sua palma era áspera, quente, e ele pressionou o polegar na base de seu pulso, traçando a veia pulsante, um gesto que a fez ofegar baixinho. "Relaxe",
ordenou ele. A voz um rosnado suave contra sua orelha, os lábios roçando o lóbulo por um instante fugaz, enviando ondas de tremor por suas coxas. Seu sangue me chama, Lírien. Deixe que ele flua. A adaga cortou primeiro a palma dele, o sangue escuro pingando na laje, e então a dela, uma picada aguda que a fez arquear contra ele, o corpo se moldando ao dele instintivamente. O sangue se misturou, borbulhando sobre as runas, e um brilho surgiu, não vermelho, mas âmbar, como os olhos dele, espalhando-se como raízes vivas pela pedra. O conselho ofegou, recuando, enquanto as runas pulsavam, ecoando uivos distantes das montanhas. Lírien sentiu uma queimação no peito, como se algo dentro dela despertasse, e o corpo de Vortigern tensionou ao seu lado, os músculos rígidos pressionando contra ela, os quadris se inclinando perigosamente próximos. Um gemido contido escapou de seus lábios, e ele rosnou, os dedos apertando os dela com força possessiva, o calor entre eles se tornando insuportável. Uma promessa de união que ia além do ritual, de corpos entrelaçados em sombras, de um herdeiro forjado em desejo e sangue. Mas então, as runas tremeram, e uma sombra se ergueu da laje, uma visão fugaz de presas e névoa, sussurrando uma maldição antiga. O sacerdote empalideceu. Não é puro, há uma marca sombria nela, majestade, a praga de Eldmur. Ela a carrega. Vortigern se ergueu, puxando Lírien consigo, o braço ao redor dela como uma barreira, mas seus olhos brilhavam com fúria e algo mais. Determinação feroz. O salão explodiu em caos, mas ele a arrastou para as escadarias laterais, o corpo colado ao dela em cada degrau, o calor dele a consumindo, enquanto as sombras de Grimsvale pareciam fechar-se ao redor, prometendo testes que testariam não só seu sangue, mas o limite de sua rendição. As escadarias de pedra negra serpenteavam para cima como veias expostas nas entranhas de Grimsvale, ecoando os passos apressados de Vortigern e Lírien em meio ao pandemônio que se desenrolava abaixo. O braço dele a circundava com uma urgência feroz, os dedos cravados em sua cintura, puxando-a contra o flanco musculoso enquanto subiam. Cada degrau era uma batalha contra o equilíbrio precário. O vestido úmido de Lírien escorregava em sua pele e ela tropeçou uma vez, o corpo colidindo contra o dele, os seios pressionando o peito largo, rígido sob a camisa aberta. Um arrepio a percorreu, misturando o pavor do ritual àquele calor insistente que se acumulava em seu ventre, fazendo suas coxas se contraírem involuntariamente. O cheiro dele, almíscar selvagem e chuva fresca, a invadia, nublando o pânico que ainda latejava em suas veias, onde o sangue misturado pulsava como uma ferida aberta. Vortigern não parou, não afrouxou o aperto. Em vez disso, sua mão subiu pelas costas dela, traçando a linha da espinha, com uma pressão que a fez ofegar baixinho, os lábios entreabertos, roçando o ombro dele por acidente. Fique perto, rosnou ele contra sua orelha, o hálito quente enviando faíscas pela nuca de Lírien, descendo até o centro de seu ser, onde um latejar urgente se instalava, traindo o medo com uma fome que ela mal compreendia. Seu corpo respondia à proximidade como se o ritual tivesse acendido algo primal, os quadris dele roçando os dela a cada movimento ascendente, uma fricção sutil que a fazia morder o lábio para conter um suspiro. As sombras das montanhas pareciam segui-los, as névoas eternas infiltrando-se pelas janelas estreitas, sussurrando maldições antigas que ecoavam o que o sacerdote havia revelado. A praga de Eldmur, uma marca sombria em seu sangue, não pureza, mas veneno. Eles emergiram em um patamar alto, uma varanda suspensa sobre os vales nebulosos, onde o vento uivava como lobos famintos, carregando o cheiro de pinheiros úmidos e terra remexida. Vortigern a empurrou gentilmente contra a balaustrada de ferro forjado, as barras frias contrastando com o calor do corpo dele ao seu lado, os braços estendidos como uma gaiola protetora. Lá embaixo, o salão era um borrão de tochas e vozes exaltadas, mas ali no isolamento das alturas, o mundo se resumia a eles dois, e a revelação que pairava como uma lâmina.
Lírien virou-se para ele, o coração martelando, os olhos buscando os âmbar flamejantes que a devoravam com uma intensidade que a fazia tremer. Seus pulsos ainda formigavam do corte do ritual, e ela ergueu as mãos tocando o peito dele instintivamente, sentindo os músculos tensionados sob a pele marcada por cicatrizes, o coração dele batendo forte contra sua palma. "O que foi aquilo?" sussurrou ela, a voz rouca, carregada de raiva e confusão. O vento chicoteava seus cabelos molhados contra o rosto, mas era o toque dele, agora os dedos dele cobrindo os dela sobre seu peito, que a ancorava, enviando ondas de calor pela pele. Ele se inclinou mais perto, o nariz roçando a têmpora dela, e Lírien sentiu o corpo dele endurecer, os quadris se alinhando aos dela contra a balaustrada, uma pressão que a fez arquear levemente, as coxas se apertando enquanto um gemido contido subia pela garganta. "Minha marca. A praga. Você sabia? É por isso que me quer? Para testar se eu sou o veneno que destrói Grimsvale." Vortigern emitiu um rosnado baixo, vibrante, que reverberou através dela como um terremoto sutil, fazendo seus seios arfarem contra o peito dele. Sua mão livre desceu para a curva de sua cintura, puxando-a até que não houvesse espaço entre eles, o calor de seu torso infiltrando-se no vestido colado, traçando as linhas de seu corpo com uma possessividade que a aterrorizava e excitava. "Eu sabia o suficiente", murmurou ele, os lábios roçando o lóbulo de sua orelha, um toque fugaz que enviou tremores por suas costas, descendo até o latejar incômodo entre as pernas. "As runas não mentem, Lírien. Seu sangue carrega a praga, sim. Uma maldição das sombras que Eldmor escondeu, uma ferida aberta nas linhagens antigas, mas também desperta o meu. Veja." Ele pegou a mão dela, pressionando-a contra o próprio pescoço, onde uma veia pulsava sob a pele, quente e acelerada. O toque era íntimo, elétrico, e ela sentiu o pulso dele ecoar o seu, como se o ritual os tivesse entrelaçado em um laço de carne e instinto. O vento uivou mais forte, carregando ecos distantes de uivos das matilhas nos vales abaixo, onde fortalezas cravadas na rocha se erguiam como sentinelas contra as névoas que devoravam tudo. Grimsvale era um reino forjado em equilíbrio frágil, tratados de sangue que uniam alfas em conselhos eternos, mas maldições que transformavam traidores em feras descontroladas, presas a ciclos de lua e fúria. Lírien havia sido oferecida para aplacar isso, mas agora, com a marca sombria revelada, ela era o pivô de uma guerra maior. Clãs rivais que usariam a praga para derrubar Vortigern, questionando sua reivindicação por um herdeiro dela, uma ômega contaminada. Seu clã a rejeitara por isso, culpando-a pela morte do pai em uma caçada sombria, mas ali, nos braços do rei, sentia o peso se transformar em algo perigoso, desejo misturado a poder. "Se eu sou o veneno, por que não me joga das muralhas?" desafiou ela, virando o rosto até que seus lábios roçassem os dele, um quase beijo que a fez prender a respiração, o corpo se moldando ao dele, sentindo a rigidez crescente de seus músculos, a forma como os quadris dele pressionavam os dela com urgência contida. Um suspiro escapou dela, baixo e trêmulo, enquanto o calor se espalhava, tornando suas pernas fracas, como se o vento pudesse levá-la embora se não fosse pelo aperto dele. Ele riu, um som gutural e rouco, e inclinou a cabeça, os dentes roçando levemente a pele sensível de seu pescoço, um gesto que a fez arquear contra ele, os seios se comprimindo ao peito largo, o latejar se intensificando até doer. "Porque você é o antídoto, Lírien. A praga desperta a fera em mim, mas também a controla. Eu sinto isso no sangue que misturamos, uma união que as runas selaram, mesmo contra a vontade do conselho." Sua mão subiu, enredando-se nos cabelos dela, puxando-a para um beijo que pairou no ar, os lábios a milímetros dos dela, o hálito compartilhado carregado de promessa. Ela tremeu, o corpo traindo-a com ondas de calor, as mãos subindo para os ombros dele, unhas cravando levemente na pele exposta, sentindo o tremor que o percorria em resposta. "Eu te quero para o herdeiro, sim, mas mais que isso, para quebrar as correntes que nos prendem,
Renda-se a mim, e eu te mostro o fogo que você carrega. Antes que ela pudesse responder, um rugido ecoou das escadarias. Guardas subindo, liderados pelo conselheiro de barba prateada, com tochas que cortavam a névoa como presas. Majestade, o conselho convoca o julgamento das sombras. A Ômega deve ser testada nas cavernas, ou o pacto se rompe. Vortigern praguejou, recuando o suficiente para que o frio a atingisse, mas seus olhos prometiam continuação, uma fome primal que a deixava ofegante. Ele a puxou pela mão, os dedos entrelaçados com força, e desceram de volta ao caos, o corpo dele roçando o dela em cada curva. O latejar persistente, um lembrete de que o ritual havia apenas começado. As montanhas de Grimsvale rugiam ao redor, névoas se fechando como garras, e Lírien sentia o laço se apertar, não só de sangue, mas de desejo, uma força que poderia salvá-la ou condená-la nas profundezas sombrias que os aguardavam. As escadarias de Grimsvale pareciam se contorcer como as entranhas de uma besta adormecida, as paredes de pedra úmida ecoando os passos urgentes dos guardas que os perseguiam. Vortigern arrastava Lírien pela mão, os dedos entrelaçados com uma força que beirava a dor, mas que a ancorava ao calor de sua palma calejada. O vento das alturas ainda chicoteava seus cabelos, mas agora o ar se fechava ao redor deles, denso e opressivo, carregado do cheiro de mofo e terra remexida que subia das profundezas. Seu coração martelava, não só pelo pavor do julgamento das sombras, mas pela memória fresca do quase beijo na varanda. Os lábios dele a um sussurro dos seus, o corpo rígido pressionado contra o dela, despertando um latejar insistente entre suas coxas que a envergonhava e excitava em igual medida. Como podia ansiar por mais, quando o conselho havia como veneno? Eles irromperam em uma câmara inferior, uma vasta caverna natural cravada nas raízes das montanhas, iluminada por cristais luminescentes, incrustados nas paredes, que pulsavam como veias vivas de luz âmbar. O conselho já os esperava, formando um semicírculo ao redor de um altar de basalto negro, onde runas ancestrais serpenteavam como cicatrizes antigas. O conselheiro de barba prateada, agora com os olhos flamejando de triunfo, ergueu uma tocha, o fogo dançando em seu rosto enrugado. "O julgamento das sombras começa, majestade", proclamou, a voz ecoando como um uivo distante. "A Ômega será testada no véu das névoas. Se sua marca sombria corromper as profundezas, ela será banida. Se purificá-las, só então, talvez, mereça seu pedido insano de herdeiro." Lírien sentiu um tremor percorrê-la, as pernas fraquejando enquanto Vortigern a puxava para o centro do altar, o braço ao redor de sua cintura como uma barreira de músculos tensos. O toque era possessivo, os dedos pressionando a curva de seu quadril através do vestido encharcado, enviando faíscas de calor que contrastavam com o frio da caverna. Seu peito roçava as costas dela, o ritmo acelerado de sua respiração ecoando o dela, e ela odiava como seu corpo se moldava ao dele instintivamente, os seios arfando contra o ar gelado, sensíveis à proximidade que a fazia corar. A praga de Eldmore, uma maldição que devorava matilhas inteiras, transformando alfas em sombras errantes, havia marcado seu sangue desde o nascimento, um segredo que seu clã usara para descartá-la. Agora, nas entranhas de Grimsvale, onde cavernas como essa guardavam relíquias de pactos lupinos, ela enfrentaria o veredito. "Fique ao meu lado", murmurou Vortigern contra sua orelha, os lábios roçando a pele sensível do lóbulo, um toque fugaz que a fez arquear levemente contra ele, um gemido contido subindo pela garganta. Seu hálito quente se espalhava pelo pescoço dela, descendo como fogo líquido até o ventre, onde o latejar se intensificava, tornando suas coxas úmidas de um desejo que ela mal controlava. Ele era ameaça e refúgio, o alfa que poderia ordená-la a se ajoelhar, mas que agora a protegia com o corpo como escudo, os quadris alinhados aos dela em uma pressão sutil que prometia mais. "As sombras não te tocarão enquanto eu respirar." O sacerdote,
Um homem encurvado com vestes tecidas de fios de névoa petrificada aproximou-se com uma taça de obsidiana, murmurando invocações que faziam os cristais piscarem. Ele cortou o ar com uma pena de corvo, traçando símbolos sobre a palma de Lírien, e o sangue do ritual anterior ainda fresco borbulhou, misturando-se a uma poção escura que cheirava a ervas amargas e ferro. Vortigern pegou a taça primeiro, bebendo um gole que o fez rosnar baixo, os músculos do pescoço tensionando-se visivelmente. Então ele a ergueu aos lábios dela, os olhos âmbar fixos nos seus, desafiadores. "Beba", ordenou, a voz rouca, carregada de uma urgência primal que a fez tremer. Seus dedos na nuca dela apertaram, inclinando sua cabeça para trás, e quando a taça tocou sua boca, o líquido desceu queimando, como se o sangue dele se unisse ao seu novamente, despertando visões fugazes, presas rasgando névoa, uivos ecoando em vales perdidos, e o corpo dele sobre o dela em uma dança selvagem de sombras e luz. O mundo girou. Lírien cambaleou, e Vortigern a segurou pela cintura, puxando-a contra si com força, o peito largo comprimindo seus seios, a rigidez de seu torso contra o ventre dela, enviando ondas de calor que a fizeram ofegar. Suas mãos subiram instintivamente para os ombros dele, unhas cravando na pele exposta, sentindo o tremor que o percorria. Não de fraqueza, mas de controle forçado, como se a fera interior lutasse para emergir. As sombras da caverna se agitaram, erguendo-se como tentáculos de névoa negra ao redor do altar, sussurrando segredos ancestrais. A praga não era mera maldição, mas um eco de uma antiga rainha ômega que unira matilhas rivais com seu sangue, purificando as trevas em vez de sucumbir a elas. Lírien viu flashes em sua mente, seu próprio reflexo nos olhos de Vortigern, uma força adormecida que ele desejava despertar para forjar o herdeiro que salvaria Grimsvale das guerras de clãs. Os conselheiros recuaram, rosnando em pavor enquanto as sombras lambiam as bordas do altar, mas não atacavam. Em vez disso, elas se entrelaçavam ao redor de Lírien e Vortigern, tecendo um véu que os isolava do mundo. Ele a encurralou contra a pedra fria do altar, os braços ao lado de sua cabeça, o corpo inteiro pressionado ao dela, os quadris moldando-se aos seus com uma urgência que a fez gemer baixinho, as pernas fraquejando enquanto o calor se acumulava. Um pulsar doloroso e doce entre as coxas. Seus lábios roçaram os dela, não um beijo, mas uma provocação. O hálito compartilhado, os dentes roçando o inferior dela, enviando tremores por sua espinha. "Veja o que você faz comigo", sussurrou ele, a voz um rosnado gutural, os dedos descendo para traçar a linha de sua coluna, parando na base, puxando-a mais perto até que sentisse cada linha dura de seu corpo, a evidência de seu desejo pressionando contra sua barriga. Relarqueou traindo-se com um suspiro, o corpo ansiando por mais apesar do medo que ainda latejava em seu peito. Medo de ser o veneno, de se render a um alfa que via nela não fraqueza, mas poder. Eu sinto também", confessou ela, a voz trêmula, os olhos se fechando enquanto inclinava a cabeça, expondo o pescoço ao roçar de seus lábios, um convite involuntário que o fez rosnar mais alto, os dentes pressionando levemente a pele, marcando sem ferir. O desejo era uma corrente mais forte que qualquer pacto. Ela queria fugir das sombras, mas seu corpo se colava ao dele, as mãos explorando as cicatrizes em seu peito, sentindo o coração dele ecoar o seu, acelerado, faminto. As névoas se dissiparam devagar, revelando o conselho atônito. As sombras haviam se curvado, purificadas pelo laço de sangue, provando que a marca de Lírien não era ruína, mas redenção. Mas o conselheiro de barba prateada avançou, os olhos estreitos de fúria. "Isso não basta. O ritual exige prova final, uma marca mútua, sob a lua nas cavernas profundas. Se ela suportar a transformação dele, só então o herdeiro será aceito. Caso contrário, a praga a consumirá." Vortigern se ergueu, ainda colado a Lírien, o braço ao redor dela como uma promessa de proteção feroz.
Seus olhos encontraram os dela, queimando com uma determinação que a fez tremer de antecipação e terror. As profundezas de Grimsvale os chamavam, onde a lua filtrava através de fendas na rocha. E ali, no coração das montanhas nebulosas, o laço se testaria, não só de sangue, mas de corpos entrelaçados em uma dança de instinto e entrega, onde o desejo poderia forjar um futuro ou quebrar tudo. Lírien sentiu o calor dele se espalhar, um fogo que a consumia, e pela primeira vez não quis recuar. As profundezas de Grimsvale se abriam como a boca de uma fera ancestral, um labirinto de túneis úmidos, onde a rocha sussurrava segredos esquecidos e o ar carregava o peso de uivos ancestrais. Vortigern guiava Lírien pelas escadarias íngremes que desciam para o coração das cavernas, sua mão firme na dela, os dedos entrelaçados com uma urgência que pulsava como o sangue que os unia. Cada passo ecoava, misturando-se ao gotejar distante de água e ao vento que uivava através de fendas altas, filtrando a luz prateada da lua crescente, uma lâmina fria que cortava a escuridão como presas. Lírien sentia o tremor em suas pernas, não só pelo frio que se infiltrava pelo vestido rasgado, mas pelo latejar insistente em seu ventre, um eco do ritual que a fazia corar a cada roçar acidental do braço dele contra o seu. O conselho o seguira a uma distância respeitosa, tochas tremeluzindo como olhos famintos, mas ali, nas entranhas das montanhas nebulosas, o mundo se resumia a eles dois, o alfa e a ômega marcada pela sombra, unidos por um desejo que queimava mais que qualquer maldição. Eles emergiram em uma câmara vasta, um santuário natural onde estalactites pendiam como garras de gelo, e um poço de água negra refletia a lua como um espelho quebrado. O altar central era uma laje de quartzo negro, incrustada com runas que brilhavam fracamente, aguardando a marca mútua. Vortigern parou no centro, virando-se para ela com olhos âmbar que flamejavam na penumbra, o peito largo arfando sob a camisa aberta, revelando cicatrizes que serpenteavam como rios de batalha. Ele a puxou para si, as mãos subindo para enquadrar seu rosto, os polegares traçando as linhas de suas bochechas com uma gentileza que contrastava com a fúria primal em sua voz. "Isso acaba aqui, Lírien", murmurou ele, inclinando-se até que seus narizes se tocassem, o hálito quente roçando seus lábios entreabertos, enviando um arrepio que desceu por sua espinha e se acumulou entre as coxas, um pulsar urgente que a fez arquear instintivamente contra ele. Seu corpo respondia como se o sangue misturado os tivesse entrelaçado para sempre, os seios pressionando o peito rígido dele, sentindo cada músculo tenso vibrar com o controle que ele exercia sobre a fera interior. "E se a praga me consumir?", sussurrou ela, a voz trêmula, os olhos buscando os dele enquanto suas mãos subiam para os ombros largos, unhas cravando levemente na pele quente, traçando as bordas de uma cicatriz que pulsava sob seus dedos. O medo era real. Visões do ritual anterior ainda dançavam em sua mente, sombras devorando matilhas inteiras, transformando fraqueza em abismo, mas o desejo o eclipsava, tornando suas pernas fracas, o calor se espalhando como fogo líquido. Ela odiava e ansiava por isso, ser vista não como rejeitada, mas como essencial, o corpo dele uma promessa de pertencimento que seu clã nunca dera. Vortigern rosnou baixo, um som gutural que reverberou em seu peito e ecoou no dela, fazendo-a ofegar quando ele a encurralou contra a laje fria do altar, os quadris se moldando aos seus, com uma pressão deliberada, a rigidez evidente através das roupas, enviando ondas de tremor por suas coxas. Seus lábios roçaram o pescoço dela, não um beijo, mas uma marca de hálito quente que a fez inclinar a cabeça, expondo a pele sensível, um suspiro escapando enquanto o latejar se intensificava, doloroso e doce. "Então eu te trago de volta", respondeu ele, a voz rouca contra sua orelha, os dentes roçando o lóbulo por um instante fugaz, faíscas de prazer explodindo em sua pele. "Sua marca desperta a minha fera, mas não para destruir, para unir, o herdeiro que eu quero. Ele virá de nós, Lírien, de fogo e sombra, não de tradições frias.
O conselho formou um círculo distante, murmurando invocações que faziam as runas piscarem, e o sacerdote aproximou-se com a adaga de osso, agora aquecida pelo luar filtrado. Vortigern pegou a lâmina primeiro, cortando sua própria palma com um grunhido, o sangue escuro pingando na laje e borbulhando como se vivo. Então, ele ergueu a mão dela, os olhos fixos nos seus, e cortou devagar, a picada aguda a fazendo arquear contra ele, o corpo colando ao dele em busca de âncora, os seios comprimindo-se ao peito largo, enquanto um gemido contido subia pela garganta. O sangue se misturou novamente, mas desta vez, sob a lua, ele fluiu para as runas, tecendo linhas luminosas que subiram como veias pela pele de ambos. Lírien sentiu a queimação se espalhar, do pulso ao peito descendo até o ventre, onde se entrelaçou ao latejar do desejo, tornando-o insuportável. A transformação veio como uma onda. Vortigern arqueou as costas, um rugido ecoando na caverna enquanto presas alongavam-se e olhos âmbar se tornavam poços de escuridão primal. Sua fera emergia, músculos inchando sob a pele, mas ele não a soltou. Em vez disso, puxou-a mais perto. Os braços ao redor de sua cintura como correntes de ferro quente, o corpo peludo agora roçando o dela em uma fricção selvagem que a fez tremer violentamente. As sombras da praga se ergueram, lambendo as bordas do altar, sussurrando tentações de devoração. Visões de Eldmore em ruínas, de seu clã a culpando pela fraqueza. Mas Lírien não recuou. Ela pressionou a palma sangrenta contra o peito dele, sentindo o coração lupino bater contra o seu, e o toque ancorou-os. O sangue dela purificava a fera, transformando a fúria em algo protetor, as sombras se curvando como súditos em vez de predadores. Ele rosnou contra seu pescoço, os dentes pressionando a pele sem romper, uma marca que queimava como fogo. E Lírien arqueou, as coxas se apertando ao redor das dele, o calor entre eles se tornando uma forja onde o desejo forjava laços mais fortes que ferro. Seu corpo inteiro pulsava com o dele, ondas de prazer contido percorrendo-a enquanto a transformação se estabilizava, a fera recuando o suficiente para que Vortigern retornasse ofegante, os olhos ainda selvagens, mas fixos nela, com uma reverência que a fez chorar baixinho. Você suportou, murmurou ele, os lábios finalmente capturando os dela em um beijo feroz, profundo, a língua traçando a dela com urgência, mãos descendo para envolver sua cintura e puxá-la contra si, os quadris se alinhando em uma dança de promessas não ditas. O beijo era posse e rendição, o gosto de sangue e luar misturando-se ao almíscar dele, fazendo-a gemer contra sua boca, enquanto o latejar culminava em um tremor que a deixou fraca em seus braços. O conselho silenciou, as runas brilhando em aprovação, as sombras dissipando-se como névoa ao sol. A marca mútua ardia em suas peles, uma cicatriz compartilhada, símbolo de união que selava o pacto além de palavras. Vortigern a ergueu no colo, carregando-a para fora das profundezas enquanto a lua testemunhava. O corpo dela moldado ao dele, o calor persistente um lembrete de que o herdeiro viria não de dever, mas de amor forjado em fogo e sombra. Grimsvale renasceria, as matilhas unidas pela linhagem deles, e Lírien, pela primeira vez, sentia-se inteira. Aceita, desejada, o refúgio em braços que outrora a aterrorizavam. Nas montanhas nebulosas, sob o uivo distante dos ventos, o futuro se entrelaçava em fios de sangue e paixão, eterno como as rochas que os abrigavam.